Rec. Boa tarde, Rede Internacional dos Computadores. Chegou a hora de fazer esse segundo vídeo. Vamos lá. Eu fui vegetariano por mais de 10 anos e na semana passada eu comi um hambúrguer. E eu vim dividir aqui com vocês hoje um pouquinho da minha experiência e do que eu aprendi observando tanto esses 10 anos quanto o acontecimento, o dia que eu comi um hambúrguer. E eu vou começar por esse dia, né? Foi, acho que na semana passada, se eu não me engano. E eu estava voltando de bicicleta, estava acompanhado voltando de bicicleta para casa e pensamos, vamos parar para comer. E aí a gente parou nesse café e que instantaneamente, quando a gente chegou nesse café, a gente sentiu uma vibe estranha, assim, sensibilidade física falando, não é aqui, não estou confortável aqui. Eis que eu puxo meu celular e de todos os lugares que a gente poderia almoçar, essa hamburgueria é a única aberta. E eu vejo lá que no menu tem um hambúrguer vegetariano. Muito interessante, diga-se de passagem. E, bom, lá vamos nós para a lanchonete. E quando a gente chegou lá, a experiência já foi completamente outra. Como se o nosso corpo tivesse nos levado para lá. Porque chegando lá, estava vazio, o que eu adoro. A gente sentou embaixo de uma mesa que era coberta com uma trepadeira maravilhosa. E aí, ao pedir o cardápio, eu me deparei com a seguinte sensação. Eu li o primeiro item do menu, que era um hambúrguer de carne bovina. E o meu corpo começou a formigar. Assim, meu corpo desejou aquilo, como ele não tinha feito pelos últimos 10 anos da minha vida. E eu percebi a minha mente questionando isso. Mas como assim? Você é isso. Você é isso pelos últimos 10 anos. Se você não for isso agora, o que você vai ser, né? Mas eu optei por escutar o corpo, né? Que é uma sabedoria... Eu quero sol na minha cara. O corpo, que é uma sabedoria muito maior, mais avançada e mais sensível do que a mente. E eu escutei o meu corpo. E meu corpo estava salivando, desejando aquele hambúrguer. Eu pedi, eu comi e foi delicioso. Esse acontecimento me fez refletir uma série de paradas que eu queria dividir aqui. A começar pelo conceito da identidade. Que raios é identidade? Identidade, ao meu ver, e a única coisa que eu posso dividir aqui com vocês é a minha experiência, ao meu ver, é esse conjunto de ideias que a gente se apega para construir isso que a gente chama de eu. E isso que a gente chama de eu é, no fundo, uma grandíssima ilusão. Porque, na maioria das vezes, essas coisas que a gente se apega para chamar de eu nem são nossas. Nós, como seres humanos, somos seres sociais e que evoluíram copiando os que estão ao redor para sobreviver, né? E isso é uma parada que nós fazemos até hoje inconscientemente. Então, assim, 99% dos comportamentos que as pessoas falam, isso sou eu sou assim, ou eu sou assado, ou eu gosto disso, ou eu gosto daquilo, geralmente foram meras cópias das pessoas com que essa pessoa conviveu durante a vida e adquiriu esses comportamentos e gostos que ela chama dela, né? Ela fala que isso sou eu, mas isso provavelmente é o gosto da mãe dela, o hábito do pai dela, o gosto do grupo de amigos da escola dela. E que para se encaixar, essa pessoa acabou construindo esse eu
E que eu chamo de ilusão justamente por isso, porque se não foi feito, ou se não é empreendida uma jornada de autoconhecimento e que implica em abrir mão de tudo isso que se chama de eu, para realmente encontrar o que vem naturalmente, esse eu acaba sendo uma ilusão, né? Mas tudo isso para dizer o quê? Estava falando da identidade. Com esse acontecimento, eu revisitei o Henrique de 2015 que falou, vou parar de comer carne. E eu abracei isso como parte da minha identidade, desse eu, né? E convivi com isso por 10 anos, mais. O problema, o problema não é construir esse personagem, né? Através dessas identidades, construir o personagem. Na minha visão, o problema é quando a gente se apega a essas identidades, porque isso acaba limitando a nossa experiência como ser humano. O ser humano é o ser mais potente, exponencialmente potente da criação. A gente pode fazer tudo. A gente pode andar, a gente pode voar, a gente pode nadar, a gente pode cantar, dançar, pintar, esculpir, criar essencialmente, né? Essa é a grande diferença do ser humano perante as outras espécies. O ser humano cria. Ele transforma o inexistente em existente. E não só o ser humano, mas especialmente o ser humano. E o problema é quando a gente se apega à identidade, porque chega um momento, nós como seres mutantes também, em constante mutação, o apego a isso que a gente já foi um dia, ou que a gente falou que éramos em algum momento, ele acaba atrofiando as nossas possibilidades de ser. Bom, eu passei a observar com esse acontecimento a minha relação com o conceito de identidade. E identidade foi algo que desde muito jovem eu sempre tive uma questão, assim, eu nunca me agradei muito com a questão da identidade. O que você é, qual é a identidade disso, qual é a identidade daquilo, o que você é ou não é, eu sempre me senti engruvinhado quando essa era a questão. Porque eu não sou quem eu era há 5 segundos atrás. Por que raios se leva em conta como éramos há 1, 2, 5 anos atrás? Isso, para mim, também deixa muito claro essa questão de, mais do que a gente precisar dessas identidades, os outros apegados às suas identidades acabam dependendo das nossas para reforçar a deles. Então, a partir do momento que eu comecei a quebrar com essas identidades, no sentido de me deixar aberto, assim, eu não sou nada. Eu estou disponível para a minha intuição. Nos últimos anos, as pessoas perguntavam, mas você não é vegetariano, você não é vegano? Eu falava, eu não sou nada. Eu como o que me dá vontade. E nos últimos 10 anos, eu não tive vontade de comer tal coisa. Vontade esta que ebuliu agora. E eu, por apego à minha identidade, podia ter resistido, mas eu entreguei a sabedoria do corpo e não resisti. Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Eu percebo que essa minha escolha, porque as identidades que a gente se identifica, elas podem ser duas coisas, né? Elas podem ser uma necessidade de pertencimento, então a pessoa se identifica com tal identidade para pertencer a um grupo, ou despertencer, né? E eu vi que a minha escolha de seguir o estilo de vida vegetariano foi mais do que tudo uma vontade de despertencer a quase tudo, ao que era estabelecido como forma de se alimentar, forma de se relacionar com a comida, forma de se relacionar com o animal que virou o seu alimento. E
nos últimos 5 anos, essa jornada de autoconhecimento tem mudado muita coisa. Principalmente a forma que eu me relaciono com o meu alimento. Principalmente a forma que eu me relaciono com as coisas que eu coloco no meu corpo. E talvez por conta dessa disponibilidade muito diferente, assim, por conta dessa relação que eu tenho hoje muito diferente, o meu corpo se sentiu aberto a essa experiência. E a minha vontade a minha iniciativa de optar por um estilo de vida vegetariano, ela veio disso. Ela veio de uma vontade gigantesca de despertencer àquele estilo de vida anterior. Que era como? Era assim, era um consumo pelo consumo, assim, era um consumo pelo hábito. Não se preocupava no sentido de dar atenção àquilo que é consumido e é colocado no teu corpo. Não se tinha uma relação, porque para mim hoje a cozinha é algo assim, talvez seja o mais próximo que a gente tem hoje da alquimia, é a gastronomia, é a cozinha. E é ali que você ingere, que você coloca dentro de você algo que vai se tornar você. E, bom, nessa minha experiência comendo esse pedaço de carne, eu percebi uma visão completamente diferente sobre isso. Eu me vi muito grato por aquele ser que estava lá e que estava para se tornar parte de mim. Foi praticamente um ritual. E é uma das coisas que a sociedade hoje em dia mais sente falta, por isso que está todo mundo muito mal. Todo mundo não, mas grande parte das pessoas está muito mal. Porque o ritual, que é algo essencial para a espécie humana, foi abandonado. Comer é um ritual. Cozinhar é um ritual. Ingerir, seja lá o que for, é um ritual. Aquilo vai se tornar você. Então escolha muito bem. E siga essa intuição, e eu seguir essa intuição interna. Naquele momento que eu escolhi o hambúrguer, eu senti o meu corpo vibrando. Ele falou, eu quero isso. E é muito interessante, porque não foi por uma questão de déficit nutricional, nem nada, assim. Por mais que eu tenha passado 10 anos sem consumir carne, eu nunca tive problema nenhum com os meus exames. Minha alimentação sempre foi muito variada, muito consciente. Então, a pulsão que veio foi uma pulsão muito genuína interna. E aqui estou eu. Nessas últimas 2 semanas eu consumi algumas vezes também, sempre com muita reverência, sempre com muita gratidão e, de certa forma, comungando, né? Assim, é isso. É o ritual de pegar aquilo e agora ele é parte de mim. As minhas células foram constituídas daquilo, daquele fortíssimo e sagrado animal. Bom, falei bastante, né? Identidade. Eu acho que a questão, assim, para resumir, o conceito de identidade, ele mais limita do que possibilita. O apego à identidade é uma grandíssima armadilha. A nossa mente sempre vai desejar o conforto e o conhecido. Então, o apego a esse eu sou tal coisa pode nos fazer sofrer e nos limitar muito. Estar disponível para o não ser, o não saber, o não sou,